Tem pessoas que elas possuem um vazio tão grande no coração delas que o entretenimento da vida delas é perturbar a vida dos outros. Eu não entendia porque quando você é uma pessoa na sua, que quer crescer na sua vida em silêncio, sabe? Só quer viver sua vida sem incomodar ninguém, você incomoda os outros. Pois é, quem diria, né, que você não incomodar as pessoas se incomodam com você. E isso acontece muito porque faltam paz na vida de algumas pessoas. Em vez de elas buscarem essa paz, né, buscando a Deus, outras coisas, né, que vão melhorar o dia delas, elas preferem atormentar a vida dos outros, porque elas pensam assim: eu não tenho paz, eu tenho uma vida atormentada. Então, eu vou buscar atormentar a vida dos outros, vou buscar as pessoas terem as mesmas sensações, os mesmos sentimentos que eu tenho. Isso se chama na psicologia de projeção. A pessoa ela projeta no outro as dores que tem dentro dela, para que ela não se sinta só. É tipo aquilo, a pessoa tá passando por dor, mas eu tô passando também. É tipo assim, eu não tô passando sozinho, entendeu? Eu não quero passar por essa situação difícil sozinho. Então, eu saber que tem outra pessoa que também tá tendo um péssimo dia, tipo, tem pessoas que têm um dia horrível. Aí elas pensam que, não, vou estragar o dia de fulano. Porque eles pensam assim, eu não quero passar por esse dia só. Eu não quero ter um dia estragado sozinho. Então, eu preciso fazer que outras pessoas também tenham um dia estragado. Que você possa pensar diferente. Que você seja o tipo de pessoa que seja luz na vida dos outros. Que você traga sorrisos, traga leveza em um ambiente pesado. Você percebeu que o clima está pesado? Se você não consegue sair daquele clima pesado, faça o clima ficar mais leve, mude de assunto, faça as pessoas sorrirem. E, gente, a gente tá precisando de pessoas mais assim no mundo, sabe? Pessoas que façam a diferença, porque gente para estragar o seu dia, gente para invejar, gente para de forma falsa, é o que mais tem. Eu ando assim, gente, ultimamente, com um tanto de preguiça de conhecer algumas pessoas, sabe? Porque parece que as pessoas são cópias de outras. Quase sempre as pessoas que eu vejo na minha vida são pessoas assim. Elas estão tendo um mau dia, de vez de elas pensarem, não, vou fazer diferente. Se alguém arruina no meu dia, eu não vou ser mais uma dessas pessoas que arruina a vida dos outros. Eu vou buscar ser uma pessoa que traz paz, que traz luz, não. A maioria das pessoas cai nessa armadilha do inimigo, a armadilha emocional de outras pessoas e começam a passar para frente aquilo que é de ruim, entendeu? Se uma pessoa passou coisas ruins para você, você não é obrigada a passar para frente aquilo. Se você passou por experiências ruins, traumas, eu passei já por bullying, eu já passei por trauma, a gente já passei por vários tipos de abuso. Mas nem por isso eu fico pensando, eu vou acabar com a vida dos outros. Eu vou atormentar a vida de alguém, vou tirar a paz de alguém hoje. Eu tive um dia ruim, pronto, agora todo mundo tem que pagar por isso, todo mundo tem que pagar por um dia ruim que eu tenho. Infelizmente é o que mais acontece. É o que eu mais vejo, é pessoas que buscam passar para o próximo as suas feridas emocionais. É por isso que a gente precisa buscar a Deus. É por isso que a gente precisa fazer terapia. Fazer terapia não é coisa de doido, você não tá maluco da cabeça e tudo mais. Isso é você buscar cura para você e para todo mundo ao seu redor. Porque quando você se cura, não é só a sua vida que é impactada, mas todo mundo à sua volta tem impacto também. Às vezes você, quando está do lado de uma pessoa doente, você adoece também. E isso eu não estou dizendo nem fisicamente, é emocionalmente falando aqui. Você busca se cuidar, né? Às vezes até fisicamente, tudo mais, mas se você não cuidar do seu emocional, já era, porque o nosso emocional, a nossa mente, ela domina a nossa vida, ela dita a nossa vida. Então, se você não estiver bem emocionalmente, você vai ficar mal em muitas áreas da sua vida. Você vai ficar mal no trabalho, você vai ficar mal nas suas relações amorosas, em outros tipos de relacionamento também com amizade. Enfim, o emocional, gente, ele impacta a nossa vida de várias formas. Então, uma coisa que eu digo pra vocês é que tomem cuidado com isso, tá? Cuidado com pessoas vampiros emocionais. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso com vocês, né? Porque eu acho muito importante falar sobre isso. Cuidado com pessoas vampiros emocionais. O que é uma pessoa vampira emocional? É uma pessoa que ela busca receber de você reações emocionais. Então, seja tristeza, raiva, alegria, qualquer emoção que a pessoa cause em você, entendeu? É a forma dela alimentar o ego dela. É tipo assim, olha, eu controlo essa pessoa porque ela tá me dando reação emocional. Olha o impacto que eu consigo causar emocionalmente nessa pessoa. E na cabeça dessa pessoa, ela acha super divertido fazer isso, né? Eu não vejo graça nenhuma em você brincar com os sentimentos dos outros, você deixar uma pessoa atormentada, com crise de ansiedade e tudo mais. E, olha, quem faz isso sabe muito bem o que está fazendo, tá? Porque tem gente que vai dizer, mas fulano faz isso por causa de um trauma, um padrão de conceito. Não é verdade, porque quantas e quantas pessoas, gente, passaram por traumas, por situações difíceis, nem por estar arruinando a vida dos outros. Então, você ter passado por um trauma, ter passado por uma vida difícil, não significa que isso dá direito de você sair atormentando a vida dos outros, tá? Porque eu já vi inúmeros e inúmeros relatos de pessoas que também passaram por todos os tipos de trauma e escolheram ser boas pessoas, escolheram ser pessoas de luz, escolheram impactar positivamente. Então, no fundo, tudo é sobre escolha.
No fundo, você tem escolha de você ser luz ou você ser trevas. Não existe meio termo. Ou uma pessoa ela é da luz ou uma pessoa é das trevas. E a gente, principalmente depois que a gente cresce, depois que a gente se torna adulto, a gente tem poder de escolha. Eu vou ser o tipo de pessoa que acrescenta na vida dos outros, ou vou ser aquele tipo de pessoa que diminui, que subestima a capacidade dos outros, que fazem as pessoas acreditarem que elas não são nada, porque eu preciso ser alguma coisa. Tem gente que é assim, tem um ego tão grande que ela precisa e sente a necessidade de rebaixar os outros para que ela esteja acima. Só que elas não percebem que essa tentativa de você diminuir os outros só revela quem você é. Só revela a pessoa insegura que você é, só revela que você não é tudo isso que você quer mostrar. Porque quando você quer demonstrar coisas demais inferiorizando os outros, mostra que você é que é inferior. Por conta dessa sua atitude que é baixa, por causa dessa sua atitude que é ruim. Então, gente, eu sei que tem pessoas que querem passar pano, às vezes, pra uma pessoa ruim, a pessoa tem um comportamento ruim, aí tem gente que passa pano dizendo assim, mas fulano passou por traumas, mas fulano não sei o que, não sei o que. A pessoa tem que se resolver com a vida dela, ela tem que se resolver com os traumas dela. Porque se você não é um psicólogo, você não tem a obrigação de tratar essa pessoa, você não tem a obrigação de tolerar desrespeito, entendeu? De tolerar joguinhos emocionais, manipulação. Gente, eu mesmo não tenho paciência para joguinho e manipulação. Desde que eu comecei a investir em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, eu tenho amado ficar sozinha. Eu tenho amado estar só porque eu uso meu tempo só, não só para ver bobeira no celular, não, mas para me desenvolver, me tornar minha melhor versão, estudar. Então, assim, às vezes é melhor você ficar só, mas você tá em paz do que você tá rodeado de pessoas que tá tirando sua paz. Você tá rodeado de pessoas provocadoras, de pessoas que são vazias, são perturbadas e querem te deixar perturbado também. Que estão ali no fundo do poço emocional e querem te levar para o fundo do poço emocional. Você pode amar pessoas, mas colocar limite. Você pode amar pessoas, mas rejeitar, entendeu? Estar num lugar de fundo de poço emocional. Porque você pode dizer, esse lugar não me pertence. Eu não nasci para isso, eu não nasci para receber o que essa pessoa está para me oferecer. As pessoas te oferecem emocionalmente coisas boas e coisas ruins. Depende do que você vai aceitar. Você tem que pensar, isso que essa pessoa está tentando me oferecer é algo bom ou é algo ruim? Não, é algo ruim. Essa pessoa quer me oferecer inferioridade, provocação, quer me despertar sentimentos ruins. Eu vou trazer isso para mim, para o meu coração? Não. Entendeu? Porque são emoções negativas. Aquela pessoa está sentindo, ela quer que eu sinta, mas eu só vou sentir se eu abrir o meu coração para isso, se eu abrir espaço para isso. E eu não vou abrir. Então, se o lixo é do outro, devolva para o outro. Deixe que o outro se resolva com esse lixo emocional da pessoa. Não traga para você, entendeu? Não seja aquele tipo de pessoa que é muito emocional ao ponto de levar tudo pro lado pessoal, porque eu era assim. Eu era esse tipo de pessoa, eu levava tudo pro lado pessoal. E nisso eu só me frustrei, nisso eu só me magoei, nisso eu só fiquei me sentindo mal. Por quê? Porque eu achava alguns sentimentos negativos que eu achava que era meu, eu achava que me pertencia. Depois eu percebi que eram pessoas que ficavam tentando colocar aquele sentimento em mim. A pessoa que se sentia mal com a vida dela, se sentia frustrada com a vida dela e queria que eu sentisse as emoções negativas dela. Então eu se via, às vezes, uma esponja emocional. Todas as emoções negativas eu pegava para mim. E o pior era que eu acreditava que essas emoções eram minhas. Então, como era que eu ia lutar contra emoções que eu achava que me pertencia? Então, eu não lutava. Eu simplesmente sentia, tinha crise de ansiedade, vários tipos de problema e não sabia de onde estava vindo isso. E hoje em dia eu entendi. Não é porque uma pessoa passa por um problema emocional, alguma coisa que eu preciso sugar as emoções, que eu preciso pegar para mim, eu preciso proteger o meu coração, né? E é uma coisa que eu digo para vocês, sempre busquem proteger o coração de vocês, entendeu? Porque o coração da gente é o mais valioso que a gente tem, né? É o que a Bíblia diz que dele procede as fontes de vida eterna, né? É do nosso coração. Então a gente tem que proteger as nossas emoções. Não permitir, uma pessoa está passando por uma situação difícil, console, converse e tudo mais. Mas não permita que essa pessoa jogue lixo emocional em você, que essa pessoa desrespeite você, que essa pessoa grite com você, que essa pessoa trate mal você, entendeu? Porque se ela está passando por um problema, ela tem que buscar resolver. Agora, tratar mal os outros, pisar nos outros, diminuir os outros, isso não é forma dela resolver o problema dela, entendeu? E você não é obrigada a estar envolvido na bagunça emocional dos outros, é o que eu entendi. Hoje em dia eu busquei me preservar. A pessoa começou a gritar comigo, me tratar mal, eu me retiro. Entendeu? E eu só continuo com a conversa quando a pessoa resolver conversar comigo como uma pessoa civilizada e me respeitar. Caso contrário, eu não vou querer conversar. Eu vou evitar. Isso é sobre maturidade. Depois de um tempo a gente cresce, a gente amadurece. Porque até a gente às vezes amadurece, a gente sofre muito nas relações quando a gente não entende isso. E hoje em dia, finalmente, eu consigo entender isso. Que eu posso me recusar a ser desrespeitada. Eu posso me recusar a estar num ambiente que me faz mal. Todo um ambiente cercado de pessoas, começou a pesar o clima, começou a pessoa fazer mal, provocação, saiu do meio, não precisa dizer, não precisa me explicar, porque antes fosse antigamente eu explicar, eu vou sair daqui porque eu tô me sentindo mal, porque não sei o que eu disse. Hoje em dia não. Hoje em dia eu pensei, quer saber, tá me fazendo mal? Eu simplesmente saio, eu simplesmente me retiro. Porque eu não sou obrigada a estar num ambiente tóxico
que vai causar um adoecimento mental. E é o que a maioria das pessoas estão vivendo hoje. As pessoas estão cuidando do físico, cuidando de tudo, mas se deixando adoecer emocionalmente. Porque às vezes quer aprovação de pessoas que nem se importam. Porque, gente, olha, tem muita gente que nem se importa com a gente tanto assim. Tem muitas pessoas que a gente tem consideração por elas, mas elas não têm por nós. E uma das coisas que eu descobri, principalmente quem tem consideração por você ou não, é depois da maternidade. Depois de eu me tornar mãe, hoje em dia eu sei quem tem consideração por mim e quem não tem. Porque antes eu pensava, não, quando eu estava grávida, né? Não, quando eu tiver meu filho, as pessoas vão perguntar sobre meu filho, vão perguntar se eu estou bem, vão visitar. Não, nada disso. Nesse momento eu descobri primeiro o quanto eu era forte, o quanto Deus me sustentava, né? Porque eu passei por vários tipos de situações de decepção, de mágoa e tudo mais. E Deus me sustentou. E hoje em dia, gente, eu estou aprendendo a agir com mais sabedoria. E graças a Deus tem dado certo. E graças a Deus eu tenho colhido os frutos, estado bem mais em paz do que eu poderia estar antigamente se eu não tivesse a maturidade e a compreensão que eu tenho hoje. De entender que o que eu mais preciso mesmo na minha vida é de Deus. E ter a certeza que Ele me sustenta a cada dia. Então Deus é que nos faz mais forte, Ele que nos segura a nossa mão. Por isso que a gente nunca, nunca, nunca deve largar a nossa espiritualidade. A gente nunca deve largar o nosso relacionamento com Deus, porque nos momentos mais difíceis, quando você estiver sentindo só em meio às circunstâncias da vida, é Deus que vai te sustentar. É Deus que vai estar com você. É Deus que vai falar sempre pra você que Ele nunca te deixa, nunca te abandona, sabe? Então, hoje em dia, eu tenho essa convicção do meu valor. Passei muito tempo da minha vida querendo a aprovação dos outros, querendo estar com pessoas. Hoje em dia, não. Eu só quero estar em paz, entendeu? Se for para eu estar acompanhada do lado de alguém, que essa pessoa me dê paz. Se não for para me dar paz, é melhor estar só. Entendeu? E assim, tem gente que diz assim, mas eu não vou conseguir tal coisa sozinha. Consegue. No começo tudo é difícil, principalmente se você não está acostumada. Mas depois de um tempo, gente, o cérebro nosso se adapta a tudo. Às vezes até a desgraça, nosso cérebro se adapta, que dirá ao alívio. De você se livrar de uma pessoa que não combina com você, de você se livrar de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas e tudo mais. Aí sim que o seu cérebro vai se adaptar mais do que se adaptar, ele vai ficar aliviado de saber que você não faz mais parte de vínculos traumáticos, que você não faz mais questão de estar com pessoas traumáticas, de pessoas que você está perto, dispara um gatilho de ansiedade. Por quê? Porque o seu cérebro detectou que aquilo ali é perigoso para você, que faz mal para você e que você tem que fugir daquela situação. É por isso que a gente fica ansioso quando a gente está do lado de pessoas que não nos valorizam, pessoas que nos respeitam, pessoas que são provocadoras, entendeu? Porque o cérebro sabe, opa, aqui é perigo. Cai fora, entendeu? Cai fora. Esteja com pessoas que respeitem vocês, que gostem de vocês pelo que você é. Gente, eu não sei porquê, mas eu acho, minha opinião, que isso não é só padrão. Se uma pessoa te diminui, é porque essa pessoa tem um sentimento ruim em você. Aí você pode dizer assim, mas tem gente que é assim com todo mundo. Porque essa pessoa realmente é frustrada e é assim com todo mundo. Mas tem muita gente que é assim com você especificadamente, não com outras pessoas, porque às vezes a pessoa tem algo contra você. Aí você vai manter contato com a pessoa que tem algo contra você, você pode dizer, mas não tem nada contra aquela pessoa. Pode ser inveja, pode ser raiva, pode ser mal, pode ser o que for que a pessoa sinta por você. Não esteja do lado de uma pessoa assim, porque não é confiável. Uma pessoa que não gosta de você é uma pessoa perigosa, uma pessoa que pode tentar atingir você de qualquer forma, entendeu? E que você não sabe de onde vem a bala, você nunca sabe de que direção a pessoa pode fazer algo para te causar mal. E aí você vai ficar se confiando, aí você vai ficar confiando em estar do lado de uma pessoa que a qualquer momento pode fazer algo contra você. Então, assim, o negócio, gente, é se afastar. Detectou que a pessoa não é confiável, se afasta, entendeu? Não precisa estar dando explicação, não precisa estar falando, olha, eu tô me afastando de você porque você não é confiável, porque tal dia você me magoou. Gente, tem pessoas que nos magoam e ela sabe exatamente o que está fazendo. A gente não precisa estar dando explicação, a gente não precisa estar explicando o porquê de cada coisa. As pessoas são adultas, gente, as pessoas têm consciência. Muitas vezes que o que elas fizeram errado, elas só não se importam. Elas só não fazem questão de pedir desculpa, elas não fazem questão de ter uma conversa com você, porque o ego dela nos permite. Na cabeça da pessoa, ela acha que ela tá certa. Na cabeça, ela acha que ela magoou você, que ela fez coisas horríveis, mas na cabeça dela, ela tenta justificar aquilo, entendeu? Então, você não consegue fazer uma pessoa, às vezes, refletir sobre as próprias ações dela se ela não colocar a mão na consciência, porque você não muda ninguém, a gente não tem o controle de mudar as pessoas. Sabe? Ou as pessoas mudam, ou as pessoas colocam a mão na consciência delas para ver que elas erraram, fala com você, pede desculpa a você, realmente se entende com você, ou isso nunca vai acontecer. E eu abri mão. Hoje em dia eu não espero desculpa de ninguém, eu não espero que ninguém peça perdão para mim. Espero, porque eu sei que não vai vir. E se for de pessoas tóxicas, é que não vem mesmo, sabe? E aí você vai, às vezes, até o final da sua vida com uma mágoa, com um lixo emocional, porque você não recebeu o pedido de desculpa, a pessoa falece. Você nunca vai pedir o pedido de desculpa, nunca vai receber o pedido de desculpa na vida, e aí vai viver pra si, pra amargurada, até o final da sua vida, porque em 1900 e bolinha, a pessoa fez uma coisa, não te pediu desculpa, aí pronto. Não,
Não, não, não. Gente, é uma coisa assim que eu não aceito na minha vida, sabe? Eu não aceito de forma nenhuma viver com mágoa e rancor o resto da minha vida porque uma pessoa mau caráter não teve a consciência de me pedir desculpa. E é uma coisa que eu digo para vocês, não levem peso, não levem lixo emocional para a vida de vocês. Busquem viver com calma, com leveza, com paz. Busque ter hábitos positivos. Busque falar com Deus, desabafar com Deus. Alguém foi mau caráter com você, alguém foi injusto com você, deposita tudo aos pés do Senhor. Nem para a pessoa a gente não tem que falar as coisas que fizeram conosco, que nos magoaram, não, porque as pessoas são ruins. As pessoas estão ouvindo você daqui a pouco, basta ficar com raiva de você, joga tudo no ventilador para todo mundo, entendeu? Tudo que você falou, tudo aquilo que você confiou, achando que uma pessoa iria guardar segredo, a pessoa vai lá e fala no momento de vulnerabilidade sua. Então as pessoas, elas não são confiáveis. A melhor forma de você falar das suas emoções é com o Senhor. Com o Senhor, e uma forma terapêutica também que eu acho muito interessante é você anotar. Você tem um caderninho de anotações e lá você não precisa se preocupar com acentuação gráfica, nada. Só coloque no papel todos os seus sentimentos, tudo aquilo. O importante, gente, sobre emoções é você colocar para fora. Não guarde nada com você. Nenhuma emoção deve ser guardada com você, porque emoções guardadas adoecem. Entendeu? Tudo aquilo que você não bota para fora vai virando uma bola de neve, cada vez maior. Entendeu? E aí você vai cada vez afundando junto com aquele sentimento. Entendeu? Então você precisa aprender a digerir os sentimentos para que esses sentimentos não se transformem em doença no corpo. Tem gente que tem doença autoimune, doença, muita coisa desencadeada justamente pelo emocional. Entendeu? E eu achei isso muito interessante, porque tinha muitas coisas desse tipo de informação que eu não sabia. Depois que eu comecei a estudar, eu entendi isso. Entendeu? Eu entendi sobre como é que funciona essa questão no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, ele somatiza tudo. O nosso corpo é uma coisa só, entendeu? O nosso cérebro e o corpo é uma coisa só, eles estão interligados. Então, se você tem um sofrimento emocional, isso vai passar para o corpo também. É por isso que a gente tem que aprender como as coisas funcionam. A gente precisa estar constantemente buscando conhecimento para que a gente consiga sair das situações sem depender dos outros. Tem gente que não consegue, às vezes, pagar uma terapia, mesmo que seja indicado, mas você consegue buscar conhecimento hoje em dia na internet que pode aliviar o seu sofrimento de alguma forma. Até você ter condições de fazer uma terapia, vá buscando outros métodos que você possa fazer para aliviar o seu emocional. É um estilo de vida que vai te ajudar, muitas vezes, a se livrar de uma depressão, de uma ansiedade. Entendeu? O exercício físico, por exemplo, é ótimo para a depressão quando você está desmotivado. Entendeu? Movimentar o seu corpo, tomar um sol, cantar, ouvir música, sabe? Buscar Deus, entendeu? Existem várias coisas, gente, que você pode implementar no seu dia que vai te dar um relaxamento, uma calma no seu sistema nervoso. Por exemplo, hoje mesmo eu tomei 2 xícaras de chá de camomila. Eu gosto muito de erva doce, chá de erva doce também. Eu já fiz exercício físico, li um pouco também, que faz desacelerar a mente. O cérebro, ele fica em 200 palavras, né? Então isso desacelera muito, muito a mente. Fica em torno de mais ou menos isso, comparado ao nosso cérebro, que quando a gente está pensando, a gente sempre está pensando em alguma coisa, né? Pode ir até 1.000, 2.000 e tantas palavras, e aí quando a gente lê, ele reduz a quantidade. E isso, depois de 6 minutos a gente lendo, dá uma baixa no nosso cortisol. Entendeu? Então a gente sabe que o excesso de cortisol também é o que causa muita doença. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas estão com excesso de cortisol. E o excesso de cortisol causa inflamação, causa doença, causa um monte de coisa. Porque o cortisol é importante, mas assim, como tudo na vida, é importante ter o equilíbrio. Então, se passou, se está muito acima, né, já não está no equilíbrio, isso vai acarretar algum problema no nosso corpo, né? Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês, gente, busquem sempre investir em vocês, foquem em vocês. Não foca em quem te magoou, não foca se essa pessoa vai te pedir perdão, foca em você. Foca na sua recuperação emocional, na sua vida, até porque a gente só vive uma vez. Então pensa, você só vive uma vez, e aí você vai viver triste, amargurada, com tristeza, chorando, lembrando de coisas. Gente, é um desperdício de vida, entendeu? Você precisa ir lá para a sua vida, você precisa buscar cuidar da sua vida, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai viver por você, ninguém vai cuidar da sua vida por você, porque a sua vida é uma responsabilidade sua. Né? É aquilo, o óbvio que precisa ser dito, mas é verdade. Você precisa cuidar da sua vida. Ninguém, gente, se você estiver no fundo do poço emocional, vai vir para resgatar você. Você precisa ter consciência das suas próprias escolhas, principalmente depois de adulto. Ninguém vai chegar e dizer, fulano, vai fazer exercício para tu emagrecer, ou fulano, vai melhorar a tua alimentação, ou fulano, vai estudar para tu ter independência financeira. Ninguém vai chegar para falar isso. Vai no máximo uma pessoa que gosta muito de você, que quer te ver bem, aí ela se preocupa com você e vai o tempo todo
que lembrar disso, assim, mas tem que ser uma pessoa que te ama, entendeu? Porque as pessoas que pegam no seu pé, você acha chata, e falando, não me pega no meu pé, você quer chata, não gosta de mim e tal. É o contrário. Quem pega no seu pé e tá te lembrando pra tu fazer coisa que é bom pra tu, é porque essa pessoa ama você. Porque quem não gosta de você tá, ó, nem aí se você tá se alimentando bem, se você tá fazendo exercício, se você bebe água, se você, ó, tá nem aí com a sua saúde, nem aí pra você, entendeu? Ela não tá nem aí sobre como você tá vivendo sua vida, porque ela tá se importando com ela. A pessoa que não gosta de você, ela se importa só com ela. A maioria das pessoas estão se importando só com a vida delas. Vocês acham que a maioria das pessoas para a vida delas para saber como tá a sua? Quantas pessoas mandam mensagem para você para dizer se está tudo bem com você? Para saber como é que você tá da sua saúde, para saber das coisas. Quantas pessoas mandam mensagem? Só manda quem gosta de você, quem se importa com você o suficiente para parar um momento da vida dela e querer saber como você tá. Porque a maioria das pessoas pergunta se está tudo bem por uma questão de educação social. A maioria das pessoas manda mensagem disso pra você, e aí, fulano, tá tudo bem? Porque é automático. Essa pessoa já pergunta isso pra todo mundo, e você é só mais uma pessoa que ela tá perguntando se tá tudo bem, mas não porque genuinamente ela queira saber. Não porque ela genuinamente esteja preocupada, entendeu? Então, tem muita gente que pensa assim, ai, fulano tá pegando meu pé, tá reclamando comigo. Tá, se a pessoa tá reclamando, agradece. É porque você é importante pra vida dela, ao ponto dela tá preocupada com você, pegando no seu pé porque quer o seu melhor. Aí o que que eu vejo? As pessoas acham chato a pessoa que cobra, que tá preocupada por algum motivo, e gosta da pessoa que não tá nem aí pra elas. É o paradoxo do ser humano, entendeu? Se importar com quem não tá nem aí pra elas, e a pessoa que se preocupa com elas, elas querem virar as costas. Isso é uma coisa assim que eu não consigo entender, mas que explica muito bem as atitudes do ser humano, geralmente é essa, né? Por exemplo, um homem, né, o esposo, acha a mulher muito reclamona, briguenta e tal, chega em casa, do trabalho, não gosta de ouvir o que a mulher tá dizendo e tudo mais, mas a mulher tá dizendo justamente porque se importa, justamente porque ela acha ele importante na vida dela. Porque se ela não tivesse nesse relacionamento, ela não estaria perguntando pra ele, ela estaria perguntando pra outro, entendeu? Então, se ela pergunta pra ele, é porque ela quer realmente fazer parte da vida dele, se importa o suficiente com ele, né? Ninguém eu vejo, tipo assim, eu, por exemplo, eu não mando mensagem pra um homem, nem me importo, nem me preocupo com a saúde emocional ou de tentar dar certo com um homem que eu não conheço, um homem que eu não tenho sentimento, entendeu? Ele que se vire pra lá, entendeu? Ele cuida da saúde dele, como todo mundo faz. Agora, com o homem que tá comigo, eu quero que ele esteja bem, eu quero que ele se alimente bem, que ele faça exercício, eu quero que ele tenha paz, eu quero proporcionar bons momentos pra ele, sabe? Pra uma pessoa que convive comigo. Por quê? Porque é uma pessoa que eu faço questão de estar na vida dessa pessoa e que eu me importo genuinamente por causa do sentimento que eu tenho. Mas uma pessoa que eu não tenho sentimento, você acha que eu vou estar em toda essa preocupação, eu vou estar pegando o pé? Eu conheço pessoas que estão em vícios, em problemas e tudo mais, e eu não pego no pé dessa pessoa. Eu simplesmente tô nem aí se a pessoa tá no vício ou não. Por quê? Porque eu não tenho interesse na vida dessa pessoa. Não tenho, às vezes, proximidade. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, que eu conheço de vista, mas eu não tenho intimidade para falar alguma coisa. É diferente. É diferente de uma pessoa que você é próximo. É diferente de uma pessoa que você, de fato, quer ver a pessoa bem, porque você sabe, por exemplo, o potencial que aquela pessoa tem. Você sabe que aquela pessoa pode ir mais longe. E aí você pega no pé dessa pessoa porque você sabe. Não, essa pessoa poderia estar vivendo coisas melhores. Eu não quero que essa pessoa se continue na situação que está. Eu sei que tem pessoas que pensam isso sobre mim. Minha mãe, por exemplo, pensa isso sobre mim. Né? Ela sempre fala sobre estudar, fala sobre eu ter que fazer concurso. E tudo isso eu vejo que é uma forma dela mostrar pra mim que, tipo assim, eu posso ir mais longe. Ela acredita no meu potencial, ela acredita que eu tenho capacidade para conquistar minha independência financeira. Então ela tá sempre mandando mensagem, mas aí no começo eu achava chata, eu fiquei pensando, ela só manda mensagem de estudo. E hoje em dia eu entendo, gente, porque hoje em dia, inclusive, eu sou mãe, entendeu? E eu, como mãe, eu entendo que eu vou querer o melhor pro meu filho. E se eu ver oportunidades de emprego, tipo, pro meu filho, ele não tiver a independência financeira dele, eu vou ficar mandando também, porque eu vou querer o melhor para ele. Então, hoje em dia, eu parei de ver como chatice a pessoa que se preocupa e comecei a ver como uma pessoa que ama e que quer o meu bem. Entende? E isso muda tudo na sua mentalidade. Isso vira uma chavinha na sua mente. E isso vira principalmente depois que você amadurece. Porque antes do amadurecimento, você vai ver tudo como birra, como briga, como chatice, entendeu? E depois que você cresce, que você amadurece, você pensa, pô, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Talvez a forma como eu também estava lidando, interpretando dessa forma também não era bem assim, entendeu? Então tudo depende do contexto, tudo depende da situação. Gente, estudar, buscar amadurecer, buscar crescer vai mudar totalmente a vida de vocês. Eu só digo a vocês, busquem ser pessoas maduras, busquem pedir a Deus maturidade, sabedoria, inteligência, porque Deus dá, entendeu? Aquilo que a gente pede ao Senhor, Ele nos oferece. Então busque ser esse tipo de pessoa, sabe? Busca ser esse tipo de pessoa que quer essas coisas boas assim para si, né? E pedir isso ao Senhor.
porque ele certamente dará se você, de fato, tiver comprometido, tiver comprometida nisso, tá? Então, gente, esse é o vídeo que eu tinha para fazer hoje aqui para vocês, né? Falei sobre um bocado de coisa, muita coisa assim que eu aprendi a respeito do desenvolvimento pessoal e também a respeito dos estudos que eu fiz, né, aí da pós-graduação.